Hoje, em 9 minutos, nós damos continuidade à conversa com o professor e historiador Gabriel Bittencourt a propósito do lançamento de 3 de seus livros, Recriando as Trilhas de Anchieta, Jesuítas e Governantes do Espírito Santo e a saga Bittencourt, que remonta à genealogia da sua própria família, da dele, de Gabriel Bittencourt. Você fez assim, um grande painel para nós na edição de ontem do 9 Minutos, Gabriel, a respeito de toda essa ocupação do espaço capixaba e rememorando, né? Nós temos, na verdade, a partir de meados de 1800, do século XIX, começa a ocupação gradual do Espírito Santo, primeiro com aquelas levas de imigrantes, né? E também ficamos nos arrastando numa monocultura aí até os anos 60 do século passado, até 50 anos atrás, quando surge o processo incipiente de industrialização na substituição dos cafezais considerados de baixa produtividade, né? Ou seja, o Espírito Santo é um estado relativamente novo. Eu sempre digo que, inclusive, isso pode ser essa foi uma maldição de um ostracismo que pode se converter numa bênção na medida que nós somos também um novo para o Brasil, né? As pessoas se surpreendem com o Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, agora eu quero rememorar o seguinte, houve um projeto aí de fazer a Estrada Imperial a partir da Estrada do Rubim, correto? Uma estrada que se tentou fazer no início do século XIX, 1812, 1813. Até, me parece, a localização de uns fortes que era para dar suporte aos viajantes que se aventuravam por ali. Mas essa estrada não funcionou efetivamente, não, né? Não, porque devido ao próprio marasmo da capitania do Espírito Santo, não houve possibilidade de criar um mercado que atraísse a produção, principalmente das Minas Gerais, para cá, que era pecuária. A primeira boiada desceu por volta de 1820, mais ou menos. Essa estrada foi construída no tempo do governador Rubim, que, aliás, foi um grande avanço, porque até então era proibida a abertura de estrada para o Espírito Santo, do Espírito Santo para o interior, para salvaguardar as Minas Gerais, que a produção de metais e pedras preciosas, que era o interesse do governo português. Tanto é que o caminho das Minas Gerais, do ouro, era ali por Paraty, no Rio de Janeiro, pelo próprio Rio de Janeiro. Isso aqui ficou uma terra, um obstáculo, né? No tempo de Dona Maria I, a mãe de Dom João, por exemplo, era proibida a abertura de quaisquer penetrações por aqui. O próprio Rio Doce, né, que seria a via natural de penetração, foi proibido até no período de Silva Pontes, até 1800 aproximadamente. Então, essa estrada representaria a redenção do Espírito Santo com a derrubada daqueles obstáculos todos ali. Aí criou-se essa estrada, que foi cognominada Estrada Velha do Rubim, depois Estrada São Pedro de Alcântara, que chegava até a Mariana, Ouro Preto, né? E com isso se pretendia que o Espírito Santo fosse o empório das Minas Gerais no que tange à produção de lá. Mas a estrada acabou sendo praticamente abandonada, porque as primeiras boiadas que desceram pela estrada, que era trilhada de botocudos, tanto é que tinha aqueles quartéis de tantas e tantas léguas, né? Não compensava a manutenção dos mesmos, porque aqui em Vitória, no Espírito Santo, na Grande Vitória, hoje a Grande Vitória, não tinha comércio para essas boiadas, para isso tudo. O capixaba não tinha poder aquisitivo para comprar isso. Não tinha um mercado consumidor? Não tinha mercado consumidor. Aqui tinha sim, para exportar pelo porto, se fosse possível. Mas o ouro já estava em decadência em Minas Gerais nesse período aí. Café era o período da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar era nos vales plenos do Rio Itapemirim e nos outros rios, né, do sul do Espírito Santo, numa época de navegação de cabotagem, que acabava indo parar no Rio de Janeiro, de lá ia para a Europa, nos momentos áureos. E aí, na medida em que não teve consumo para esses produtos que vinham de Minas Gerais, banha, toucinha, essas coisas todas, né, a estrada ficou praticamente abandonada. Ela vai ser posteriormente reaberta, né, e havia muito medo dos botocudos, né, que ainda permanece, né. Por exemplo, eu li num trabalho de Siciliano Abel de Almeida, quando ele estava alocando a estrada de ferro Vitória, Minas, que ele teve que fugir de flechado de índio na altura de Colatina, mais ou menos. Índios botocudos, de uma maneira geral, que eram índios aguerridos, né, que chegavam a entrar no mar para pegar tubarão, quase que no braço, não era para comer o tubarão, não, para arrancar os dentes do tubarão para fazer ponta de flecha. E aí,
o Botocu, do ponto de vista do colonizador, era um óbice, era um obstáculo, né? E essa estrada era muito cara, porque ela requeria esses quartéis de tantas em tantas léguas para manutenção, para a incolumidade dos viajantes que por ali passassem, né? Mas ela vai se servir também de uma trilha para a colonização dos imigrantes, né? Porque ela nasce ali, uma ponta dela nasce em Viana, a outra, onde o Rio de Santa Maria deixava de ser navegável, depois se bifurca na fazenda de Duarte Carneiro, e dali que vai em busca de Minas Gerais. E ela vai passar justamente na hoje Santa Isabel, ali Domingos Martins, onde vai criar uma colônia de alemães, e vai tangenciar, né, essas áreas todas a ser povoada até Minas, né? E essa estrada foi muito importante para a colonização. A colonização dependia muito de transporte rápido, fácil e barato, né? Que era principalmente os rios navegáveis, mas também ela, que foi a primeira grande estrada, na minha opinião, foi a grande obra final do governo português no Espírito Santo. A Estrada Velha do Rubim, que vai permitir isso, com vistas a Minas Gerais, mas vai servir também para incentivar a criação de colônias no Espírito Santo. Gabriel, aqui nós temos o terceiro livro dessa trilogia que você lançou agora. Não uma trilogia, um conjunto de 3 livros, né? Agora no mês passado, mês de novembro. Esse aqui você está recriando as trilhas de Anchieta. Você retoma aqui esse livro aqui, porque aqui você tem os jesuítas e governantes. Aqui você tem recriando as trilhas de Anchieta, os jesuítas e a obra de Anchieta no Brasil e no Espírito Santo. Não pode falar no Palácio Anchieta, nos governos que ocuparam o Palácio Anchieta, sem falar nos jesuítas que foram seus construtores. Mas você falou muito bem, uma trilogia, que na realidade esse livro nasce quando se comemorou os 400 anos de Anchieta no Brasil, e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro promoveu um seminário do qual eu participei, e aí eu falei sobre o Anchieta no Espírito Santo, que era uma coisa desconhecida. Apesar de ele ter morrido aqui na antiga Heritiba, que hoje tem seu nome, Anchieta, e ser uma figura de tanta importância para o Espírito Santo. E para o Brasil. E para o Brasil, e aqui também no Espírito Santo, desconhecia-se que ele tinha essa ligação toda com o Espírito Santo. Aí eu fiz um trabalho de umas poucas dezenas de páginas e apresentei lá. Depois disso aí, nós tivemos aquele período dos 500 anos, de comemoração dos 500 anos do Brasil, no Espírito Santo. E para comemorar aquilo ali, eu fiz uma segunda edição, eu fiz uma primeira edição do livro. Posteriormente, naquela coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, também ele aparece. Isso aí já é o terceiro, digamos assim, uma trilogia de Anchieta, mas muito mais completo, em que eu abordo Anchieta, o naturalista, recriando as trilhas de Anchietas, que é inspirada, inclusive, nos caminhos de Anchieta, que você tanto participou disso, né? E entre outras coisas mais, enfim. Eu procurei não esgotar, que a gente não consegue. Anchieta tem uma figura muito rica, muito para a história do Brasil e do Espírito Santo. Mas eu procurei avançar muito mais nisso aí, saiu esse livro independente, que é Recriando a Trilha de Anchieta. Agora, Gabriel, você sabe alguma coisa a respeito da controvérsia e dos atos que se atribuem a Anchieta, que desabonam a sua indicação, a sua beatificação, a sua canonização? A minha teoria é que, primeiro, é fofoca de Frei Vicente de Salvador, que diz, naquela época, Frei Vicente de Salvador é um homem do século XVIII, que Anchieta teria ajudado a executar um protestante, que era o Messier de Bulé, e isso aí desabonou a sua história, desabonou o seu currículo. Mas, na realidade, Pedro Calmon afirma que Bulé ele foi levado para o Rio de Janeiro, depois daqui para a África ou para a Índia, não sei, e ele morreu lá. Então, isso aí, nas palavras de Pedro Calmon, que tem toda a credibilidade, isso não aconteceu. Mas uma teoria minha é de que a Companhia de Jesus, a qual pertencia a Anchieta, ficou uma companhia mal vista pela própria igreja, tanto é que ela, juntamente com o rei de Portugal, acabou com os jesuítas. Os jesuítas acabaram sendo expulsos do Brasil. Sim. Por volta de início do século XVIII, né? 1700 e pouco. 1670 aproximadamente, quase no final, né? E denegriu a obra dele. E eu acho que havia uma grande má vontade com Anchieta, porque ele já foi em vida considerado um santo, né? E como um santo de um país aborígene, um país
tropical, um país de índios. Os santos geralmente eram oriundos da Europa e tudo mais, e de uma companhia proscrita, uma ordem religiosa proscrita. Então, eu acho que houve essa má vontade, porque ele, desde o início, logo depois da sua morte, já houve um processo de canonização instaurado no Brasil, que foi parar na Itália e tudo mais, e aquilo ali perdurou anos, até séculos, sem que se voltasse à baila. Só em 1980 é que ele foi beatificado. E agora as exigências da igreja é que se comprove mais um milagre para que ele seja canonizado. Mas não há também uma alusão ao fato de que ele teria apoiado o genocídio de índios ali na Foz do São Mateus? Também porque ele cria um grande poema épico, em latim chamava-se De Geste Mendicá, que é dos feitos de Mendicá. Uhum. Quer dizer que foi o primeiro grande poeta do Espírito Santo e talvez do Brasil. Era uma figura fabulosa, né? As cartas dele são verdadeiros tratados de etnografia, de tudo. Mas ele também, essa veia poética dele, que era um tanto medievalista, ele enaltecia, não era só a Virgem Maria, não, com o poema De Beata Virgem Maria, mas também o De Geste Mendicá, que é um poema que enaltece a figura de Mendicá, que era um guerreiro, que era um soldado e cujo filho morreu aqui próximo da Foz do Quicaré, e parece que ele não perdoou o Espírito Santo por ter deixado o filho dele morrer ali, e promoveu um dos maiores genocídios que se tem notícia, né? Desde a Bahia até São Paulo, mais ou menos, mandando matar todos os índios que aparecessem por ali, empurrando-os para o interior, né? E isso aí, sem dúvida, é pertinente também. E ele faz um poema enaltecendo, mas ele tem que situá-lo como um homem da sua época, né? O seu contexto, né? Seu contexto. O contexto que ele vivia era, a qualquer custo, era levar a religião católica, era catequizar todos os hereges, entre aspas. Inclusive no espírito da Contra-Reforma, né? Porque Martinho Lutero, o luteranismo começou a avassalar a Europa também, né? Exatamente. E ele veio no espírito da Contra-Reforma. E aí o Anchieta e a Companhia de Jesus está dentro do espírito da Contra-Reforma, que vai atenuar esse crescimento do protestantismo, que era uma coisa fabulosa na época, né? E é uma rivalidade muito grande, né? Havendo até guerras, inclusive, na França com relação a isso. E Anchieta, por isso que dizem também que ele ajudou a executar, porque ele não queria perder uma alma. Ele consegue trazer Jean de Boulez a conversão ao catolicismo e não queria perder uma alma de jeito nenhum. Aí diz que ele ajudou a executar, mas isso não é verdade, ele não foi executado aqui. Mas é uma grande figura, se não for por esse lado, esquecendo o lado religioso, pelo lado do grande etnologista que ele foi, o naturalista que ele foi, as cartas dele que falam sobre a fauna e a flora do Brasil, captada em São Paulo e no Espírito Santo, é uma coisa fabulosa. Eu tenho devido respeito à religiosidade das pessoas, mas eu pessoalmente eu prezo muito mais a dimensão humana de Anchieta do que uma suposta santidade dele, entendeu? Até porque em sendo santo fica mais fácil. Agora, sendo só homem, é uma grande epopeia fazer tudo o que ele fez. Exatamente. Né? Gabriel, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço a publicidade que você e o programa estão dando à minha obra. Foi mais do que merecida. Obrigado. E foi um grande prazer para mim estar aqui com você. Em 9 minutos a gente contou com a presença do professor historiador Gabriel Bittencourt, uma das pessoas que de fato entende muito da formação da identidade do Espírito Santo, da identidade capixaba. Até já. Sou passageiro.